Gente, que bom nós estarmos aqui adorando o Senhor hoje juntos. Quem está vindo pela primeira vez na igreja nesse período de pandemia aí? Primeira vez na igreja, período, primeira também. Mais alguém pela primeira vez aí no período de pandemia? Vocês três ali também. Alguém aqui não? Não, você estava aí já semana passada, né? Sejam bem-vindos todos que estão vindo aí pela primeira vez nesse período. Eu sei que é uma coisa muito boa sair de casa, né? Eu fico às vezes meio desesperado, assim, nossa, chega logo quarta-feira, chega logo domingo, porque eu pouco saio de casa. E lá em casa virou escola, então eu dou aula de manhã, dou aula à tarde, graças a Deus não dou aula à noite, mas puxa vida, eu vou até negociar com a escola do meu filho para ver se dá para rachar assim na metade do salário para professor, outra metade para mim, ia me fazer um bem danado, porque eu nunca tive que aprender tanta coisa em tão pouco tempo para dar aula novamente. É óbvio que na época que eu estudei tinha essas matérias, mas lembrar que é bom nada, né? Eu já tenho 40 anos, gente, dá para acreditar? O cara fez assim, dá. Muito amigo, meu Deus. Mas nós estamos estudando esses dias as promessas de um Pai Celeste. Para mim, essa série de sermão tem sido, para mim particularmente, algo que tem alimentado a minha alma, tem me deixado alegre, tem me feito ver em Deus e na palavra de Deus as suas promessas como realidade para a minha própria vida. Aquilo que eu preciso relembrar todos os dias, aquilo que eu preciso colocar no meu coração e entender que são promessas reais de Deus para mim, mas não é só para mim. São promessas reais de Deus para você. E hoje nós vamos ver em Josué capítulo 21, a partir do versículo 43. Josué capítulo 21, a partir do versículo 43, a palavra de Deus nos diz assim: desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que havia prometido aos seus pais, jurado aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Na semana passada, eu ouvi um sermão do pastor Mateus, eu não sei falar o sobrenome dele, eu não sei se é Kalunipiskeski, eu não sei se é Kalupicheski, eu sinceramente não sei. É igual o sobrenome da nossa intérprete, é Jocélia Machininski, eu acho que acertei? Jocélia Machininski, inclusive queria mandar um abraço para a mãe da Jocélia e a irmã da Jocélia que estão assistindo lá em Paulo Frontin. Estão assistindo mesmo? Estão assistindo? Então aquele abraço para a senhora e para as senhoras, quer dizer, para a senhora e para a jovem que está do lado da senhora. E eu ouvi esse sermão desse pastor e eu fiquei impactado com esse texto. E aí logo de brabo que eu fiquei, li o livro inteiro, fiquei pensando, gente, quanta promessa, quanta coisa bonita, quanta coisa rica, quanta coisa profunda que Deus foi falando para as pessoas. Mas o interessante é que ao longo de todo o livro você vai perceber que essas pessoas, como eu e você, esqueceram em vários momentos das promessas de Deus. Esqueceram em vários momentos daquilo que Deus tinha falado particularmente para elas. E sabe, é muito fácil se nós esquecermos das promessas de Deus. Fala a verdade. Aqui e acolá, nós nos pegamos em situações que nos fazem esquecer das promessas de Deus. E olhando para o texto, a gente vai descobrir algumas coisas que precisam ser plantadas no nosso coração com verdade hoje. E eu queria que você olhasse
comigo, por exemplo, para o versículo 43, que diz assim: dessa maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido dar aos seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. As promessas de Deus ultrapassam as nossas gerações, ultrapassam a nossa geração. As promessas de Deus vão abençoar os meus filhos, os teus filhos. As promessas de Deus vão abençoar a tua família. As promessas de Deus vão fazer com que a tua casa, vão fazer com que os teus sonhos, que a tua família por inteiro experimentem a bênção do Senhor. E se você andar mais um pouquinho nesse livro, você vai ver que essas pessoas esqueceram disso. Tanto é que elas esqueceram que Josué está diante do povo e ele diz assim: eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que coisa linda. Porque as promessas de Deus ultrapassam as gerações. Eu pude ver a minha mãe ser alcançada pelo poder de Deus tantas vezes. Já pude ver tantos milagres acontecerem na vida do meu pai. Já pude ver tantos milagres acontecerem na vida dos meus irmãos, dos meus primos, de toda a minha família. Mas no começo não era assim não. Quando eu comecei a seguir Jesus, eu fui rechaçado por todo mundo. Ninguém queria falar mais comigo. Eu lembro do meu pai passar por mim, eu estava deitadinho na rede, e ele falava: cara, você vai ficar maluco. Quem lê muito a Bíblia fica doidão. E eu continuava lendo a Bíblia. 1 ano e pouco depois, estava meu pai na mesma rede, lendo a Bíblia. E eu passei por ele e falei: olha, você vai ficar doidão, hein? Ele olhou para mim, deu risada e falou: as coisas loucas desse mundo foi a que Deus escolheu. Eu, uia, além de ler bem a Bíblia, já está todo se apoderando dela? Porque é assim, as promessas de Deus ultrapassam as gerações. Não vai ficar só na minha, mas abençoa as gerações que estão antes de mim, os meus pais, os meus tios, os meus avós. Abençoa as gerações que virão depois de mim. E olha só que interessante, porque as promessas aqui no versículo 43 foram feitas aos pais, mas foram feitas aos pais dos pais, e os pais dos pais dos pais, porque essa promessa foi feita lá para Abraão, depois para Isaac, depois para Jacó, e foi ultrapassando e abençoando todas essas gerações. Mas cada um deles precisou lembrar e precisou, dia após dia, viver pela fé nessas promessas de Deus. Alguns deles tentaram dar um jeitinho, como Abraão, por exemplo. Deus disse para ele: você vai ser pai de uma grande nação, e eu vou abençoar o teu filho. Mas ele: mas espera lá, eu não tenho filho e não posso ter filho. E aí então ele tentou dar um jeitinho, mas ele teve que esperar bastante, mais de 20 anos até a promessa se cumprir. E aqui tem um outro elemento que é crucial para que as promessas de Deus abençoem a minha geração, as próximas gerações e as gerações que vieram antes de mim, os meus pais, os meus avós, meus tios, meus familiares. Eu preciso ter paciência e confiar que é no tempo de Deus, não é no meu. Agora fala a verdade, vamos falar baixinho aqui para ninguém ouvir. A gente sabe esperar? Eu estou vendo um monte de cabeça fazendo assim. A gente não sabe. Eu oro agora
e quero para daqui a pouco. Eu coloco agora diante de Deus e quero para daqui a 5 minutos. Não é assim. É no tempo de Deus. Quando nós lemos o versículo 44, ainda temos uma outra lição que diz assim: o Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Olha que coisa interessante. Além das promessas ultrapassarem as gerações, antes das promessas se cumprirem, se realizarem, nós passaremos por algumas provinhas. Não foi facinho para Josué, não. Chegou, estava lá a terra prometida. Opa! Deus cumpriu a sua promessa. Tiveram muitas coisas que aconteceram até ele desfrutar da bênção completa do Senhor. Não foi fácil para Abraão, não foi fácil para Isaac, não foi fácil para Jacó, não foi fácil para Davi, não foi fácil para Paulo, não foi fácil para ninguém. Por que você acha que vai ser fácil para você? Não, é porque eu sou especial, né? Nasci em Curitiba. É outro nível. Ou eu, né, vou te falar assim, não, nasci em Belém, cidade onde Jesus nasceu. Poxa vida. Mas, gente, não vai ser fácil para nenhum de nós, não. Nós passaremos por lutas. Nós enfrentaremos as provas. O inimigo vai se levantar. Situações adversas vão surgir e vão roubar a nossa fé. Vão roubar a nossa alegria, vão roubar a nossa vitalidade. E aí você vai cair, desanimar, se sentir inseguro e desamparado, sozinho e solitário, entristecido e abatido. Mas eu queria dizer para você que não vai ser derrotado, porque é isso que a palavra nos ensina. Se nós confiarmos e vivermos todos os dias as promessas de Deus, nós obteremos ou teremos a vitória depois da prova. E quando lemos o versículo 45, ainda aprendemos mais uma lição. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Então não é somente viver a promessa pela fé e ser abençoado a minha geração, a geração dos meus pais, a geração dos meus filhos, dos meus netos, não é somente passar por essas provas, por essas dificuldades, mas é também receber a bênção do Senhor, porque Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Isso é contra o caráter de Deus. Isso é contra quem Deus é. Então, se Ele faz uma promessa, essa promessa vai se cumprir. Quais foram as promessas que Deus já fez para você? Quais foram as promessas que você, ao ler a palavra de Deus, a Bíblia, já saltaram nos seus olhos, que de repente você deixou até de acreditar, que de repente você deixou até de lado, assim, não, essa promessa aqui essa promessa é para outra pessoa, não é para mim não. Essa promessa aqui é para o vizinho, essa promessa aqui é para aquele meu amigo que é tão cristão, que serve tanto a Deus, com tanto compromisso, não é para mim. Se está na Bíblia, e você viu isso, encontrou isso, o Espírito Santo te conduziu a perceber essa palavra, essa promessa é para você. Essa promessa é para você. Eu lembro a primeira vez que eu li esse texto em Atos dos Apóstolos. Se você crê no Senhor Jesus,
você e a sua casa serão salvos. Olha só que coisa interessante. É uma promessa de Deus. Se você crê no Senhor Jesus, você e a sua casa serão salvos. Eu li essa palavra e encarei como se fosse para mim, exclusivamente para mim. E comecei a orar por ela e falar: Deus, está escrito aqui, ó. Se está escrito aqui, é porque é para mim esse negócio. Então realiza isso. E aí eu comecei a ver os milagres de Deus, de transformação de vidas acontecerem ao meu redor, gente. Meus colegas da escola, minha família, as pessoas que conviviam comigo começaram a ver a diferença em mim, porque existe uma outra promessa lá em 2 Coríntios. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas não foi de uma hora para outra, não. Eu gostava de falar um palavrão. Olha! Eu podia até fazer um dicionário de palavrão, de tanto palavrão que eu conhecia. E eu falava com orgulho, estufava o peito e, soltava um palavrão. E aquelas pessoas olhavam para mim e eu achava que elas estavam me admirando. Depois eu percebi o quão ridículo eu era. A gente não percebe. Quando nós estamos mergulhados no erro, quando nós estamos mergulhados no pecado, a gente não percebe. Nós encaramos aquilo, ou percebemos aquilo de uma outra forma. Aquilo é agradável, aquilo chama atenção, aquilo te dá status, aquilo te coloca num patamar um pouco mais elevado na tua percepção. Mas não é verdade. Jesus quer cumprir as suas promessas nas nossas vidas. E às vezes nós criamos barreiras. E essas barreiras que nós criamos, nós chamamos de pecado, nós chamamos de erro, nós chamamos de imoralidade, nós chamamos de várias coisas. E essas barreiras vão crescendo e nos impedindo de desfrutar do cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas. Quais são as barreiras que você tem levantado? Quais são as barreiras que hoje precisam cair? Josué teve que marchar 7 dias e no último dia 7 vezes ao redor de uma muralha gigantesca que cabiam sobre essa muralha os seus carros e cavaleiros, os seus cavalos e cavaleiros. Então era uma muralha gigantesca que cercava toda uma cidade. E ele foi o primeiro dia, e eu fiquei imaginando, né? Imagina você aí, vou orar e rodar essa cidade, beleza. Termina o dia, aconteceu nada. Vamos segundo dia, vamos com fé. Segundo dia vai acontecer. Segundo dia, não aconteceu nada. Não, vamos mais um dia. Terceiro dia, nada. Quarto, nada. Quinto, nada. Sexto, nada. Sétimo, primeira volta, nada. Segunda volta, nada. Terceira volta, nada. Então, na 7ª volta, Deus falou para eles: agora, na 7ª, você vai dar um brado de vitória. E para mim, eles gritaram bem alto: glória a Deus! Todo o povo marchando e gritando glória a Deus. De repente, as muralhas vieram ao chão, como se tivesse dinamitado toda ela, e tudo aquilo veio ao chão. Quais são as muralhas que precisam vir ao chão hoje? Que impedem você de viver as promessas de Deus na sua vida? Pode ser um vício, pode ser um mau pensamento, uma má intenção, pode ser uma má prática, pode ser algo que tem te separado de Deus todos os dias e você tem tratado isso como algo corriqueiro. Hoje, você é convidado a olhar para as promessas de Deus e olhar para essas promessas sabendo que elas vão abençoar a sua vida e todos os seus familiares. Hoje você é convidado
a lutar mais um pouco, a dar mais uma volta, a não desistir na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, a entender que o tempo é de Deus, mas a bênção também vem da parte do Senhor. Hoje você é convidado a lembrar que as promessas de Deus não falham, porque Deus não pode mentir, minha gente. Eu minto, mas Deus não. Você mente, mas Deus não. Por isso você é convidado hoje a entregar a sua vida por completo nas mãos do Senhor e romper e quebrar todas essas muralhas que te impedem de viver as promessas de Deus na sua vida. Então, se você está aí assistindo conosco, participando conosco, eu quero que você entre, se você quer tomar essa decisão, no nosso site, pibcuritiba.org.br/Jesus. E tem um formulário pequenininho e você vai dizer que é isso que você quer. Se você está aqui hoje conosco, para eu entender que é isso que você quer, você vai ficar de pé onde você está e nós vamos orar juntos, pedindo para que essas muralhas, para que essas barreiras caiam e você receba, tenha a bênção do Senhor na sua vida, na vida dos seus filhos, dos seus pais, dos seus familiares, e tenha força, unção de Deus para enfrentar as lutas e batalhas. Mas também saiba ou reconheça que Deus não pode mentir. Se você é essa pessoa, se coloca de pé onde você está e nós vamos orar juntos agora, pedindo para que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se coloca de pé se você é essa pessoa. Vamos orar juntos. Vamos pedir ao Senhor que te fortaleça, porque essa é uma promessa do Senhor. Ele diz assim: nós podemos todas as coisas em Cristo, porque é Ele que nos fortalece. Há uma promessa do Senhor também que diz que nada pode nos separar do amor de Deus. São várias promessas do Senhor para mim e para você. Vamos orar pedindo para que o Senhor cumpra cada uma delas na nossa vida. Senhor Jesus, muito obrigado por essa história, pela vida de Josué, um homem que acreditou nas promessas do Senhor e ousou dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque ele tinha consciência de que as bênçãos, as promessas do Senhor ultrapassam as nossas ou a nossa geração. Ela alcança os nossos pais, ela alcança os nossos filhos, os nossos netos, ela alcança aqueles que nós amamos. Mas Deus nos lembra que nós estamos no meio de uma grande batalha, nós estamos no meio de uma grande luta todos os dias. Por isso, Pai, em nome de Jesus, derrama a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos e filhas, para que eles se fortaleçam em meio às lutas, em meio às batalhas. Derrama a Tua bênção, a Tua unção sobre cada um de nós, para que quando esses enfrentamentos surgirem, lembremos que o Senhor faz promessas para nós, e o Senhor não pode mentir, não pode mentir. Então cumpre, Pai, as Tuas promessas nas nossas vidas, em nome de Jesus, o nosso Senhor amado. Amém e amém.